Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre Eleanor and Park, que é um livro para o público jovem que tem a intenção de mostrar a experiência do primeiro amor, mas ao invés disso mostra uma história confusa e com uma personagem completamente paranoica. O livro é narrado pelo ponto de vista dos dois protagonistas, a Eleanor e o Park. Os capítulos não tem muito padrão de tamanho, tem uns capítulos que tem 5 páginas, outros que tem 3 linhas. Mas assim, eu não tô reclamando disso, isso ajuda até a criar uma narrativa mais dinâmica, mais completa. A história se passa na década de 80, então seria mais ou menos um YA para as pessoas que já foram jovens na década de 80, porque tem muito da cultura daquela época, tanto musical quanto literária. E essa parte é bem interessante, é a pitada de originalidade que tem no livro. As primeiras 100 páginas são ótimas. A apresentação da Eleanor como uma garota completamente caótica, completamente fora dos padrões, e do Park como um garoto muito tímido que mal olha para as pessoas para não ser zoado depois, não criar nem contato visual, sabe? E o envolvimento dos dois se dá muito gradativamente, eles no começo mal conseguem se falar. Eles ficam meses, na verdade, sentando um do lado do outro no ônibus e mal olham pra cara um do outro, mas aí o relacionamento deles começa a florar. E essa parte é muito legal. Os diálogos que eles têm também nesse começo são muito interessantes. A gente começa a pensar na Eleanor como uma personagem forte, confiante. Por mais que a gente já saiba que ela tem alguns problemas em casa, o padrasto dela é alcoólatra e violento e tal, mas ela parece ser uma personagem completamente forte. E eu quase fiquei assim encantado com ela, mas só quase mesmo. E é quando os dois finalmente se apaixonam que a coisa começa a desandar. A Eleanor, que no começo era completamente forte, completamente pé no chão, tanto pelos problemas dela quanto pela personalidade, ela perde completamente o senso do ridículo. Tipo, numa aula de literatura, em que ela é uma das melhores alunas porque ela é a única que presta atenção, o professor dela fala assim: Eleanor, Shakespeare não é brilhante? Romeu e Julieta não é extremamente romântico? E ela fala que não é nada romântico, que o Romeu e a Julieta são dois personagens completamente mimados e que pela primeira vez eles não iam ter algo que eles realmente queriam. E por isso eles se mataram. Eu não acreditava que alguém poderia morrer por amor. E aí, não muito depois disso, quando ela tá com o Park, mas assim, o relacionamento deles nem é uma coisa duradoura, não é uma coisa sólida ainda. E ela fala, tipo, que ela não consegue respirar quando o Park não tá por perto. E eu fiquei tipo, o quê? Ninguém diz isso, sabe? Tudo bem, faria sentido ela dizer isso se tivesse uma transição, se tivesse uma série de mudanças, mas não tem, ela simplesmente diz isso do nada. Aliás, nesse livro muita coisa acontece do nada. E isso, fora as milhões de vezes que ela fica falando pra si mesma, né, não pro Park. O quanto ele é bonitinho, o quanto os olhos dele são perfeitamente verdes, o quanto a pele dele é blá 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 blá. Acho que nem o Park ia aguentar a Eleanor se ela ficasse falando isso pra ele, por isso que ela deixa só pro leitor. E assim, ok, é um livro adolescente, é um livro com conflitos adolescentes e eu sabia disso quando eu fui ler. Só que o problema é que além desse lenga-lenga adolescente todo, a Eleanor é completamente indecisa. O livro é mais ou menos assim: Eleanor não gosta do Park, Eleanor gosta do Park, Eleanor não gosta do Park de novo. Agora ela gosta. Agora ela não gosta. Sabe? Ninguém aguenta. Quem salva a narrativa a maioria do tempo é o Park, porque pelo menos a jornada dele faz sentido. Ele vai se apaixonando lentamente pela Eleanor até que ele tá completamente apaixonado, e quando ele tá apaixonado ele continua apaixonado. Ele não fica mudando sem motivo nenhum. Mas mesmo ele, em determinado momento, toma uma atitude que assim, eu não vou falar pra vocês o que é pra não estragar a experiência de quem for ler. Mas assim, não faz sentido. E é uma coisa que irrita muito, não porque é algo ousado, porque é uma coisa que ele não tinha feito até então, mas é porque não faz mesmo nenhum sentido ele fazer aquilo. Então Eleanor Park é uma história que leva de nada a lugar nenhum. A Eleanor tem vários conflitos internos, vários conflitos familiares, o Park tem vários conflitos na escola, ela também, porque ela sofre bullying. E assim, ela só joga, a autora, só joga isso pra gente no começo da história, e depois ela não desenvolve, nada acontece com os personagens secundários, não é explicado o final de nenhum. E, assim, fica só mastigando os mesmos conflitos de sempre. E a Eleanor, no final da história, acaba não aprendendo nada. Assim, ela é a mesma pessoa de quando a história começou, tudo começa e termina da mesma maneira. Eleanor Park vai levar 2 lampadinhas. Porque assim, gente, eu me decepcionei bastante. Eu fui ler esse livro, assim, com expectativas altas, porque eu me deixei levar por opiniões alheias. E eu me frustrei. Mas assim,
se você tem, tipo, 13, 14 anos, provavelmente você vai gostar mais do que eu. Porque é bastante pra esse público-alvo, não tem muito o que falar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e para mais conteúdos sobre livros e literatura, continue ligados no Cabine Literária. E não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Até a próxima. Diamonds in the flesh. Cut my teeth on wedding rings in the movies. Down the road of my dreams. Turn uptown, Yeah. no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goes dipping in the bathroom, plastic ball goes trash in a hotel when we don't care. Driving Cadillacs in our dreams. Crystal Maybach towers on a timepiece, Chaplin's Island sails on a goldfish, we don't care. We are caught up in a love affair. Yeah, bitch. Be royals. Royals. It's a man or a blood. Ooh. Kind of like she's saying for us. Yeah. Kind of different kind of buzz. Whoa, I'll whoa. be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. Baby, I I rule. rule, I rule, I rule. Let me live that fantasy. Oh. 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 We're bigger than we ever dreamed. And I'm in love with being queen. Oh. 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 We are caught up in a love affair. And I'll never be royal. Yeah. Enfim, não vou gastar minha voz.